Olá a todos, meu nome é Fábio Cáter e eu sou médico oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E nós agora vamos comentar os principais assuntos importantes debatidos no Congresso Americano de Oncologia de 2020. Para tanto, eu estou aqui com o meu time de tumores gastrointestinais da Beneficência Portuguesa, compostos então pela doutora Camila Yamada, que vai falar para a gente basicamente sobre os trabalhos de câncer de cólon. Dr. Tiago Jorge, que vai falar para a gente sobre os temas de reto. Dr. Ricardo Carvalho, que vai falar para a gente os trabalhos mais importantes na área de pâncreas via biliar. E o Dr. Lucas Santos, que vai falar para a gente sobre os trabalhos, então, de estômago e esôfago. Então, eu vou começar falando, então, do trabalho mais importante na área de gastrointestinal, que foi o Keynote 177, que é um estudo de fase 3 de primeira linha para pacientes com câncer de cólon metastático e que tinham uma alteração, que é a alteração da instabilidade de microsatélite em alta frequência. Então, a gente sempre teve dúvidas sobre se esses pacientes mereceriam receber imunoterapia antes que quimioterapia, e esse estudo justamente veio, então, para selar essa dúvida sobre qual que é a melhor estratégia nessa população com alta instabilidade de microsatélite. Foram randomizados 307 pacientes, então, para a primeira linha de câncer de cólon metastático. E esses pacientes foram divididos para receber, então, pembrolizumab em doses habituais por 2 anos, ou a critério do investigador, e contra o braço padrão, que era quimioterapia, mais ou menos anticorpo. Essa quimioterapia podia ser Folfox ou Folfiri, e os anticorpos bevacizumab ou cetuximab. O endpoint primário desse estudo era de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Entretanto, quando esse trabalho foi apresentado agora, o follow-up mediano está só de 28 meses, portanto, os dados de sobrevida global não estão maduros. Portanto, eles apresentaram os dados de sobrevida livre de progressão dessa população. No que chama atenção em relação à característica dos pacientes, nenhuma grande novidade em termos de divisão desses pacientes, a maior parte cólon direito, mesmo como esperado, porque é uma doença prevalente nessa população com instabilidade do microsatélite. Sobrevida livre de progressão, endpoint primário, foi de 16,5 meses para a população que usou pembrolizumab como primeira linha de câncer de cólon metastático, versus 8,2 meses para quem fazia quimioterapia padrão, uma redução do risco de progressão da ordem de 40%. Isso é extremamente interessante. Taxa de resposta para esses pacientes que faziam imunoterapia foi de 43,8% versus 33% para quem fazia quimioterapia, ou seja, uma maior taxa de resposta também para esses pacientes. Em relação à toxicidade do esquema, a gente tinha uma grande menor toxicidade para quem fazia imunoterapia ao invés de quimio. Graus altos de toxicidade, grau 3, 4 e 5, de 22% para imuno, e 66% para a quimioterapia, tornando, então, a estratégia, além de aumentar a sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, tinha menor perfil de toxicidade. Esse trabalho não está maduro, como eu havia dito, para análise de sobrevida global. Nesse estudo, os pacientes podiam mudar de braço, fazer o que a gente chama de crossover, e mesmo assim, a despeito dos achados, os investigadores acharam por bem manter o trabalho até a avaliação de sobrevida global. Se a pergunta é, muda a conduta no dia amanhã, se segunda-feira nós vamos mudar nosso hábito prescritório para isso, talvez sim, eu não estou totalmente certo disso, porque infelizmente nos primeiros 6 meses existe uma grande parcela dos pacientes em imunoterapia que progrediu muito rápido. Então fica a dúvida naqueles pacientes com performance baixo, altamente sintomáticos de sua doença. Se eles precisarem de uma taxa de resposta, esse é o período que eles não podem experimentar um efeito ou menor ou menos ativo da imunoterapia. Portanto, eu acredito que seja para a maior parte dos pacientes, a menor parte que eu disse agora deve corresponder a aproximadamente a menor parte dessa população que poderia, então, ser oferecida a quimioterapia e não imunoterapia na primeira linha. Mas, de maneira geral, eu acho que é um trabalho que foi apresentado em sessão plenária, ele tem tudo para mudar a nossa prática diária, e é o trabalho mais importante em câncer de cólon que foi apresentado. Com isso, então, eu gostaria de chamar a doutora Camila Yamada para continuar, então, falando dos trabalhos mais importantes no câncer de cólon. Camila?
A atualização do Beacon, que foi publicado ano passado no New England, então um trabalho interessante nos pacientes com câncer cólon retal metastático em segunda ou terceira linha, que tinham mutação do BRAF V600E. Então, no desenho desse trabalho, a gente tinha 3 braços, então era feito o bloqueio tríplice da via do BRAF, do EGFR com cetuximab e do MEC com binimetinib, o doublet, que fazia o bloqueio do EGFR e do BRAF, com encorafenib e o cetuximab, ou o terceiro braço, que o paciente recebia a quimioterapia padrão selecionada pelo investigador, ou com FOLFIRI e cetuximab, ou cetuximab e irinotecano. Então, esses dados foram atualizados agora com follow-up mais estendido. Do ano passado era de 7,8 meses e agora de 12,8 meses. O que foi visto que na curva de sobrevida, o triplet foi igual o doublet de 9,3 meses, versus o braço controle com quimioterapia de 5,9, com um ganho importante, com uma redução do risco de óbito, com P significativo. A toxicidade foi muito parecida no braço que recebeu o triplet e quimioterapia e menor no braço que recebeu o bloqueio duplo. A taxa de resposta foi um pouquinho superior com o triplet, de 27 versus 20 no doublet versus 2% em quimioterapia. Então, com esse trabalho, na verdade, foi aprovado pelo FDA o doublet, o duplo bloqueio do BRAF e da via do EGFR para os pacientes que têm a mutação do BRAF V600. Talvez um paciente que tenha, aí na análise de subgrupo, paciente que tem mais do que 3 sítios de doença, uma perda do performance por doença, talvez possa se beneficiar do triplet, mas, teoricamente, o doublet é suficiente. Você viu mesmo o hazard ratio de sobrevida global para o triplet ou para o doublet, mais taxa de resposta. A gente não tem, né, Camila, essas drogas disponíveis no mercado ainda, então fica difícil a gente botar isso na prática amanhã, porque a gente não tem encorafenib e binimetinib, a gente tem outras alternativas de bloqueio do RAF, do GFR, do RAF e do MEC, enfim, mas que ainda não está pronto para o uso pelo acesso às drogas. Aos esquemas anteriores davam 12%, 15% de bloqueio, esse é o que dá mais taxa de resposta mesmo, e deve ser uma opção bem considerada no futuro, tá? Então, nós vamos comentar, então, um pouco agora sobre um outro trabalho, o Destiny CRC01, que é um trabalho de trastuzumab deruxtecan para câncer de cólon. Esse é uma população de pacientes com câncer de intestino que tem a superexpressão do fator de crescimento epidermal humano 2, que é o HER2, e esse é um trabalho importante porque ele pegou essa população, que é rara na nossa prática, e ofereceu uma droga do bloqueio do HER2 diferente, que é o trastuzumab deruxtecan. Só para resumir, então, a droga proporcionou taxas de resposta, esse era o objetivo do trabalho, da ordem de 45%, para uma população, inclusive, que já tinha recebido outras terapias HER2 dirigidas, em termos até de 30%. Então, uma brilhante opção para pacientes tratamentos subsequentes de quimioterapia, já estão falhados esses tratamentos, então eles podem ser oferecidos o trastuzumab deruxtecan em linhas subsequentes, tá? Só isso sobre esse trabalho. Eu vou falar um pouquinho, então, agora do trabalho do J-COV, estudo japonês, trabalho bastante interessante também. É um estudo de fase 2/3, que randomizou 300 pacientes metastáticos para câncer de cólon, que tinham metástases ressecáveis. Esse é um trabalho de interesse para o cirurgião, inclusive, e eu queria chamar a atenção dos cirurgiões para esse trabalho. Então, nesse trabalho randomizado, os pacientes com câncer de cólon metastático para fígado, eles eram randomizados para hepatectomia versus hepatectomia seguida de uma quimioterapia à base de FOLFOX por 9 ciclos. E eles queriam, os autores queriam saber se existia algum impacto da adição de quimioterapia depois de cirurgia nos desfechos desses pacientes. Então, como eu disse, 300 pacientes, 149 só foram para a hepatectomia sozinha e 151 hepatectomia mais FOLFOX. Esses pacientes não poderiam ter recebido nenhuma quimioterapia prévia com oxaliplatina, e a gente não tem dados
se os pacientes fizeram ou qual era o tratamento adjuvante no passado. Talvez isso fizesse importância para a conclusão do trabalho. Na conclusão do trabalho é que a adição de quimioterapia depois de hepatectomia, depois de cirurgia para o fígado, ela aumentou a sobrevida livre de progressão. O hazard ratio foi de 0,63 a favor de quem fazia quimioterapia em termos de diminuir a recorrência. Isso era traduzido mais ou menos em você demorar de 1 ano e meio até 5 anos para você recorrer. Esse é o número que representa esse hazard ratio de 0,63. Entretanto, na análise de sobrevida global, infelizmente, a adição de quimioterapia não conseguiu demonstrar benefício de sobrevida global para essa população operada. A conclusão dos autores é de que o trabalho é negativo para a quimioterapia depois de cirurgia de hepatectomia. Entretanto, para mim, no nosso entendimento, esse assunto ainda não está encerrado. Eu acho que precisa discutir, caso a caso, a adição de quimioterapia para esses pacientes. Então, não dá para a gente fechar como um abandono de estratégia, mas considerar fortemente cada uma das alternativas quando a gente for discutir quimioterapia depois de cirurgia para fígado. Tá? Bom, com isso, eu acredito que a gente cobriu os principais tópicos em termos de câncer de cólon metastático. E eu queria chamar, então, o Dr. Tiago Jorge, também nosso oncologista, para falar sobre os trabalhos mais importantes em câncer de reto. Tiago. Olá, pessoal. Reto foi bastante interessante esse ano na sessão oral. A gente teve 3 estudos que foram apresentados, tanto o RAPID quanto o PRODIG e o OPRA. E, basicamente, eles trazem para a gente um pouco mais de substância em algumas das questões que vinham sendo levantadas ultimamente. O primeiro estudo, que é o RAPID Trial, é um estudo que foi, na verdade, baseado no estudo polonês, o POLISH, em que se fazia uma radioterapia de curta duração, 5 dias, 5 sessões, e completava-se o tempo da radioterapia com quimioterapia. A gente já tinha os dados do POLISH, que a radioterapia seguida, a short course seguida de quimioterapia, ela tinha resultados muito semelhantes à radioterapia prolongada com quimioterapia, o esquema antigo, alemão e assim por diante. E agora, o que a gente viu no RAPIDO é que o uso de uma quimioterapia mais prolongada, se a gente lembrar no POLISH, eles usavam só 3 sessões de FOLFOX, ou seja, uma quimioterapia razoavelmente curta, e nesse eles usam 18 semanas de quimioterapia, ou seja, 9 sessões de FOLFOX, ou 6 ciclos de XELOX. E esses pacientes, eles tiveram, primeiro, uma alta taxa de resposta completa, o que pode ser um pouco explicado também pelo tempo do fim da radioterapia até a cirurgia. Então, nos pacientes que tomaram a quimioterapia, esse tempo foi mais longo, e a gente sabe que quanto mais esperar, são maiores as taxas de resposta completa que você tem. Mas o mais interessante é a sobrevida livre de doença desses pacientes. Esses pacientes tiveram uma sobrevida livre de recidiva local semelhante entre as duas estratégias, mas a intensificação da quimioterapia provavelmente fez com que a sobrevida livre de progressão à distância fosse muito maior. Se a gente for comparar os 2 trials, no RAPIDO, a sobrevida livre de progressão em 3 anos deu praticamente 70%. Só para passar para vocês uma ideia, no RAPIDO trial, a sobrevida livre de progressão em 3 anos desses pacientes, ou sobrevida livre de doença, foi de 80%, ou seja, só 20% desses pacientes tiveram uma falha de tratamento. Quando a gente olha os dados antigos do POLISH, isso chegava a 50% em 3 anos. Então, mostrando que a intensificação da quimio realmente tem uma diferença nesse sentido. Quando a gente olha a sobrevida livre de recidiva local, são muito semelhantes as duas estratégias, tanto com a intensificação da quimio, utilizando-se o short course, quanto a quimio-radioterapia. Outra coisa interessante desse estudo é que a gente vê que boa parte dos pacientes não conseguiu fazer uma quimioterapia adjuvante completa quando não tomaram a quimioterapia de consolidação. E isso também pode explicar essa diferença nas taxas de recidiva, mostrando que os pacientes toleram muito melhor a quimioterapia antes da cirurgia / intervenção do que quando fazem depois disso. O outro estudo é o estudo francês, o PROD23, em que os pacientes eram randomizados entre a estratégia do Total Neoadjuvant Therapy, mas com quimioterapia antes da radioterapia. E o interessante nesse estudo também é que a quimioterapia foi uma quimioterapia a mais intensa que a gente tem até hoje. Eles faziam 6 ciclos de FOLFIRINOX, né? Então, eles faziam a quimioterapia tripla,
oxaliplatinas, florprimidinas e o irinotecano. E depois disso eles recebiam long course, eles recebiam a radioterapia concomitante à quimioterapia com florprimidina pelas 5 semanas e a cirurgia depois em cerca de 8 semanas. O que a gente viu também foi um aumento de taxa de resposta, quase 40% de taxa de resposta completa ou quase completa nos pacientes que tomaram a quimioterapia neoadjuvante, comparado com os pacientes que fizeram só a rádio e quimioterapia concomitantes. O que mostra que sim, a gente consegue trazer uma taxa de resposta maior quando a gente intensifica a quimioterapia também de uma maneira neoadjuvante, coisa que a gente não tinha visto ainda essa diferença baseada nisso. Lembrando que, diferente do Rapido, a taxa de ressecção foi em torno de 8 semanas para os 2 grupos. Então, a gente não tem como culpar a maior espera por uma taxa de resposta completa maior nesses pacientes, taxa de resposta completa patológica. E mais chamativo ainda foi, para esses pacientes, foi a vida livre de falha para esses pacientes. Quando a gente olha os pacientes, a gente vê que o disease-free survival em 3 anos foi de 75% para os pacientes que receberam o FOLFIRINOX seguido de radioquimioterapia, comparado com 68% dos pacientes que fizeram o tratamento padrão e depois quimioterapia adjuvante. Então, desta maneira, o que essa ASCO trouxe para a gente é que quando queremos aumentar a taxa de resposta completa desses pacientes, vale a pena intensificar a quimioterapia, mas mais importante ainda que quando a gente intensifica o esquema de quimioterapia antes da cirurgia, a gente consegue um controle de doença à distância, que é o que realmente preocupa nesses pacientes. Depois do TME, as taxas de recidiva local caíram bastante. Então, o que mais preocupa a gente hoje é a taxa de recidiva à distância desses pacientes e, consequentemente, a gente consegue melhorar o prognóstico desses pacientes. O terceiro estudo é o OPRA, é o estudo do grupo do Memorial, do Dr. Garcia, que faz a observação dos pacientes que têm resposta completa. É o primeiro estudo prospectivo que a gente tem da estratégia do watch and wait para câncer de colo câncer retal baixo. Então, esses pacientes que tinham câncer retal baixo, eles podiam, se tivessem uma resposta completa, serem observados. E o que a gente vê é que o mais interessante desse estudo, na verdade, é que para atingir essa estratégia, eles podiam fazer tanto a quimio neoadjuvante, com 6 ciclos de FOLFOX e depois quimio-radioterapia estendida, ou eles podiam fazer o contrário, quimio-radioterapia e depois a consolidação com 6 ciclos de FOLFOX. E o que eles viram é que o esquema de consolidação atinge uma taxa de observação muito maior do que quando eles fazem a indução. Então, talvez quando a estratégia seja em pacientes de câncer reto baixo, a gente queira preservar o reto, a ideia provavelmente é que a consolidação seja melhor do que a indução. Desculpa, mas são dados preliminares, ainda não dá para se afirmar totalmente isso. E a segunda coisa é que 50% dos pacientes acabam atingindo a estratégia de watch-wait quando você programa desde o início. Isso é bastante alto, tá? Então, a partir desse estudo e desses dados preliminares, a estratégia de watch-wait deve ser, sim, sempre pensada em pacientes que têm um risco ou de uma anastomose colanal ou de uma amputação de reto pós-cirurgia de reto. Perfeito, Thiago. Então, acho que o que o OPRA veio dizer para a gente é que TNT é a melhor opção a partir do que a gente tem de dado disponível hoje para atingir preservação de órgão. E ele joga uma sugestão, que eu acho que é bastante robusta, de que começar por quimio-rádio consegue fornecer taxas de resposta melhores do que o inverso. Acho que, então, para preservação, TNT, começando por radioterapia em preservação. E eu acho que, para resumir, o PRODIGE 23 e o Rapido, eu acho que algumas coisas têm que ser ditas. Então, basicamente, é a mesma conclusão. Para câncer de reto, onde você precise de neoadjuvância, acho que é isso muito importante que se diga, a gente costuma dividir entre o bonzinho, o the bad, o mal, e o the ugly, que é o pior de todos. Então, a gente está falando da população aqui, desses 2 estudos, de pacientes com doença bastante avançadas local e com risco de disseminação à distância bem importante. A diferença do PRODIGE 23 para o Rapido é que o PRODIGE tinha menos pacientes localmente avançados. O critério de inclusão do Rapido era T4N2, ou seja, pacientes com grande chance de recidiva local e à distância, inclusive. Portanto, pensando assim, se a gente for parar para pensar,
pensando em controle sistêmico, quando você identifica fatores prognósticos para disseminação sistêmica, linfonodo lateral, invasão vascular extramural, e talvez você queira fazer um melhor controle sistêmico, talvez você começar por quimioterapia, como o PRODIGY 23 pode ser uma alternativa. Mas me deu a sensação nessa ASCO de que o padrão fica para esses pacientes com tumores bem localmente avançados, começar por quimio-radioterapia. Aí, no caso do Rapido, foi com short course e depois fazer a quimioterapia. Então, para esses pacientes com doença bem localmente avançada e com risco de disseminação ambos, talvez a estratégia de quimio-rádio short course, seguida de quimio, para depois operar. Então, esses dois trabalhos para pacientes operáveis, diferente do OPRA.